Oiê, nós estamos aqui para nossa segunda aula. Eu sou a pastora Melina Figueiredo e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o ministério da reconciliação. Você lembra lá do Gênesis, que a Bíblia diz assim que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando ele diz façamos, ele estava falando com alguém. Com quem que Deus estava falando naquele momento quando ele diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança? Você consegue imaginar? Você sabe com quem Deus estava falando? O nosso Deus, ele se revela na palavra dele como um Deus trino, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estar falando nas próximas aulas sobre isso, sobre a Trindade de Deus, mas hoje nós queremos falar sobre o ministério da reconciliação. Quando Deus ele foi criar a terra, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 3 em diante, eu vou ler desde o primeiro versículo, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E ali você vai vendo a criação. A cada dia, Deus ele gastou 6 dias no tempo dele, não é no nosso tempo, tá? No tempo Kairos, não é no nosso tempo Cronos, mas isso fica para um outro dia, um outro assunto. Mas no tempo dele, em 6 dias, ele fez todas as coisas que hoje existem. E quando ele fez tudo pelo poder da palavra. Quando ele dizia, haja luz, e houve luz. Ele falava e as coisas aconteciam. Então, pelo poder da palavra. E ele disse, haja firmamento, ajuntem-se as águas, produza a terra, produza relvas, árvores frutíferas, que haja luzeiros nos céus, povoem-se as águas. Então, tudo que ele fez foi pelo poder da palavra. Em todo tempo, ele falava e as coisas passavam a existir. Aquilo que não existia, Deus ordenava e passava a existir. E quando ele disse todas as coisas começaram a acontecer, a Bíblia diz assim que Deus viu que tudo isso era bom, né? A cada coisa que ele fazia, ele observava e ele via que era bom aquilo que ele estava fazendo. Mas quando ele foi criar a humanidade, ele foi fazer o homem e a mulher, foi um pouquinho diferente. Vamos ver? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, abra a tua Bíblia aí se você tiver oportunidade e leia comigo. Que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus ele faz o homem, ele está criando a humanidade, homem e mulher. Através do homem e da mulher, nós podemos ver novas gerações, novos homens e mulheres, que toda a humanidade foi construída com essa base, Adão e Eva, homem e mulher. E Deus fez a sua própria imagem conforme a sua semelhança. E é interessante que todas as outras coisas Deus ordenou que viesse à existência. Quando foi para criar o homem, ele pega uma porção de terra e do barro ele faz o homem. Vamos ler? Em Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz assim: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda alguma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Aí versículo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Seguindo aqui diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs o homem para
que havia formado. Olha só, Deus ele faz todas as coisas pelo poder da palavra, ele traz à existência coisas que não existiam, e no meio disso tudo ele fala, eu quero fazer o homem, vamos fazer a humanidade, vamos fazer conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele faz um bonequinho de barro, do pó da terra, e ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Ali ele estava dando ao homem uma alma. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre a forma que nós somos, né? A estrutura da nossa vida, da nossa existência, que é corpo, alma e espírito. Deus naquele momento dá uma alma vivente para Adão. E parte do Espírito de Deus está sobre a vida de Adão, está com ele ali. O Espírito, o fôlego de vida, além de alma vivente, Deus também dá um Espírito. E assim Deus fez a humanidade, e nós somos fruto disso. Nós falamos na aula anterior sobre a queda do homem, sobre o pecado e a forma em que eles saíram após o pecado, a forma que eles saíram corrompidos com Deus. Havia uma separação, a partir de então eles morreram. O nosso corpo, aquele é perecível, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Adão morreu, Eva morreu e a humanidade iniciou neles, mas nós já nascemos sabendo que a gente vai morrer. Se tem uma certeza que a gente tem aqui na Terra, é que nós vamos morrer. A morte já faz parte da nossa vida natural, desde quando nós nascemos aqui. Mas não era assim desde o princípio, não foi assim que Deus planejou. Deus nos preparou para a eternidade. Deus nos projetou para viver com Ele eternamente. Mas dentro dessa queda, desse período que nós estamos vivendo, da queda do homem, da separação, hoje nós queremos falar sobre o ministério da reconciliação. Então, em João capítulo 1, versículo 1, fala a respeito da promessa se cumprindo, da promessa da reconciliação entre Deus e a humanidade. O homem tinha pecado e perdido a comunhão com Deus. Deus tirou o homem e a mulher do paraíso para que não comesse do fruto da árvore da vida, para não viver eternamente corrompido, distante de Deus. Mas dentro do plano de redenção, Deus ele prepara o caminho para que a gente possa ser reconciliado com Deus. Então, em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então nós vemos aqui, nesses versículos aqui que nós lemos aqui em João capítulo 1, que o Verbo estava lá. Deus, ele era o Espírito. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e ele começou pelo poder da palavra, o verbo é uma ação, é uma atitude, é uma ordem. E Deus ele começou a ordenar que as coisas viessem à existência, que as coisas fossem criadas. Então, através da palavra, através da força, do poder da palavra de Deus, as coisas começaram a acontecer. E aí, aqui a palavra, quando começa a falar da vinda de Jesus, começa a falar sobre o verbo era o começo, estava com Deus. Esses versículos que nós lemos aqui, ele fala exatamente sobre a criação lá no Gênesis, onde Jesus estava com Deus. Aqui nós começamos a entender a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do Filho, mas nós estamos falando de onde ele veio, qual a origem de Jesus. Jesus não passou a existir quando Deus fez ele no ventre de Maria. Quando Deus fecundou um óvulo e colocou ali no ventre da Maria um bebezinho para que fosse o Salvador da humanidade. Jesus já existia antes. Lá na construção de todas as coisas, lá no início de tudo, ele já estava com Deus, ele já era Deus, ele já era o verbo que estava lá, que através dele todas as coisas foram criadas. Nada existia, passou a existir através dele. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a trindade de Deus, você vai poder compreender um pouquinho mais sobre essa característica de Deus. Aí no versículo 10, diz assim, João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós vemos aqui que quando o evangelho começa a falar sobre Jesus, o Messias, aqui está falando a respeito de que ele era o verbo, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio, mas ele se fez carne. Ele entrou, ele habitou no meio de nós, ele veio através de uma mulher, através da semente de uma mulher. Deus ele fez gerar a vida dentro do ventre de Maria, e Jesus ele se fez carne e habitou entre nós. Quando ele diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, está falando sobre os judeus. Deus tinha um povo com quem ele tinha... quando você vê o Antigo Testamento, em todo o tempo Deus quis construir uma aliança, uma amizade, um relacionamento com a humanidade. Só que a humanidade estava corrompida pelo pecado. A nossa natureza é pecaminosa. E quando Deus ele manda uma parte dele aqui se fazer carne, virar um ser humano, ser um homem, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus aqui na terra. E quando Jesus se faz carne, que ele veio, existia uma nação que já tinha tido experiências espirituais com Deus, que era chamado de povo de Deus, o povo de Israel, através de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, antes da promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaac, Jacó. E quando Deus ele manda Jesus, que Jesus vem nesse contexto para o povo de Israel, mas ele não é visto como um Deus, ele não é visto como filho de Deus, como o Messias da promessa. Mas aí diz assim que todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Independente de sermos judeus ou não, todo aquele que crê em Jesus como filho de Deus, ele é reconciliado com Deus. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. A promessa do Messias era para o povo de Israel, mas muitas pessoas de Israel até hoje não creem em Jesus como Messias. E nós cremos na palavra de Deus, e quando a Bíblia diz assim que nós, através de crer nele, nós somos reconciliados com Deus, nós temos essa promessa sobre a nossa vida. Aí eu passo lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que é aquilo que nós já começamos na aula anterior, o ministério da reconciliação. No versículo 18 em diante diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que incrível! Aqui nós já encontramos uma pérola. Nós já ouvimos várias coisas desde a primeira aula, nessa segunda aula, mas nós estamos trabalhando um módulo sobre identidade. Nós estamos usando esse assunto nas nossas aulas, a série Identidade. Então esse é um objetivo, o nosso objetivo é reconhecer a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos e para que nós fomos criados. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Você lembra que na primeira aula nós falamos sobre isso, sobre conhecer o plano de Deus, o para que nós fomos criados, que nós temos um propósito, e quando nós descobrimos o propósito da nossa vida, nós descobrimos o sentido da vida. Então, o nosso chamado aqui é para sermos reconciliadores. Aqui diz assim, que Deus se reconciliou com o mundo através de Cristo, não imputando a nós os pecados e as transgressões. Todos os nossos pecados, eles foram perdoados através de Jesus. E nós fomos chamados, aqui eu diz assim, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Entende? Então hoje nós estamos vendo aqui uma face da nossa identidade. Quem nós somos? Nós fomos chamados para sermos
reconciliadores. Nós temos o poder da palavra da reconciliação em nossas mãos. Que aqui diz assim, ó, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aí no versículo 20 diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, mais uma chave aí, ó, da nossa identidade. Quando o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Corinto, nesse capítulo que a gente está lendo aqui, nesse versículo, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que significa ser embaixador? O embaixador é um representante diplomático de um país no outro país. Por exemplo, nós temos o embaixador do Brasil na África, nos Estados Unidos, na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, em todos os outros países fora do Brasil, fora do nosso país, temos representantes diplomáticos e dentro da hierarquia são pessoas muito importantes. Por exemplo, no Paraguai, tem a Embaixada Brasileira no Paraguai. Em todos os países fora tem a Embaixada Brasileira, onde tem um representante. E aí, quando o apóstolo Paulo ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, é que nós não fomos chamados para viver aqui nessa terra. Quando nós entendemos em Jesus o ministério da reconciliação e que através de Jesus nós somos reconciliados com Deus, a nossa alma pode ser reconectada em Deus e que nós fomos gerados para a eternidade, que a gente entende que nós vamos viver a eternidade com Deus. Nós recebemos esse poder da palavra da reconciliação, tanto para pregar para outras pessoas, mostrar para as pessoas o quanto é importante nos reconciliarmos com Deus. Existe um vazio dentro do humano, dentro de todo ser humano, que só cabe Deus, que o vazio é o espaço certinho de Deus. E nós estamos aqui como chamados para reconciliar pessoas com Deus e a nossa vida com Deus. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós não somos dessa terra, nós somos gerados por Deus para a eternidade. O nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Como que vai ser no dia da sua morte? Para onde você vai quando terminar a sua vida aqui? Quando o teu corpo físico morrer, quando o teu corpo físico não suportar mais, porque nós vamos envelhecer e nós vamos passar. Será que a tua alma vai simplesmente acabar? Existe vida após a morte e uma vida eterna. E essa é a promessa de Jesus para as nossas vidas, uma vida eterna com Deus. Nós somos chamados para essa reconciliação, para viver na eternidade com Deus. E enquanto nós estamos aqui, nós temos essa palavra da reconciliação, para compartilhar com outras pessoas, para reconciliar outras pessoas com Deus. Entenda, talvez você está me ouvindo aqui nessa aula e você ainda não entendeu isso. Talvez você ainda não percebeu o chamado. Você não percebeu que Deus ele quer se reconectar com você. Talvez o teu vazio, a tristeza que há dentro de você é um buraco enorme, que cabe Deus nesse buraco. E talvez você está tentando colocar outras coisas, mas esse vazio que existe dentro de nós, esse questionamento, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a gente descobrir para que nós fomos criados, é entender o propósito de Deus na nossa vida. E você foi criado para viver na eternidade com Deus. A tua alma anseia pela presença de Deus. E aí, quando Paulo diz assim, ó, nós temos o poder da reconciliação, mas nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu, e nós somos chamados para isso, para pregar essa palavra e dizer, eu não sou dessa terra, e reconciliar outras pessoas para que todos nós possamos experimentar a eternidade com Deus. Amém? Deus abençoe vocês, até a próxima aula.